E vamos com tudo, porque eu realmente estou muito comprometida com vocês em tirar as dúvidas, tá bom? Então vamos lá, eu vi uma dúvida passando aqui rápido, que foi de uma grávida. Uma gravidinha virou pra mim e falou assim, eu percebi, dentro do curso vai ter alguma coisa voltada para as grávidas? Primeira coisa que eu quero falar pra grávidas, vocês são as paixões da minha vida, de verdade. Eu trabalhei anos voltada pra minha comunicação para grávidas, para gestação. Então dentro do meu canal do YouTube, se você for lá, você vai ver um universo, sei lá, tem mais de 50 vídeos voltados pra gravidez. Muita coisa. Então assim, é o primeiro canal que ajuda muito vocês a terem informações do que eu penso, de como que eu trabalho em relação à gravidez. Já fiz alguns trabalhos grandes que vocês podem pesquisar no Google, que antigamente eu usava o nome Roberta Gabriel. Então se você jogar no Google Roberta Gabriel, vai ver um universo de informação. Vão ver coisas voltadas para os episódios do Mamãe Gentil, que eu fiz com a Fernanda Gentil quando ela estava grávida. São 9 episódios em vídeo, super bacanas. Vocês vão ver dentro do meu canal do YouTube a playlist todo o meu Hemofit, que eu acompanhei tipo um reality, a gravidez inteira da Maíra Sharkey. Então você pode pesquisar e trabalhar e estudar um pouco dessa playlist em relação à parte de exercício para atividade física. E vai ter sim algo muito especial para as grávidas dentro do produto. Agora, dentro do curso, de fato. Só que ainda não é um curso voltado para gravidez. Aí você grávida vai falar assim, putz, por que, Rô? Se você sempre trabalhou falando para grávidas e de repente você mudou o caminho. Gente, eu mudei o caminho. Sabe por quê? Porque eu percebi que com alguns anos aqui de insistência em falar para grávidas, que eu tava falando errado. Tive que calçar a sandália da humildade e falar assim, eu tô falando pro público errado. E eu não tô falando aquilo que vocês querem ouvir. E essa foi a primeira coisa que eu percebi, né? Eu percebi que assim, não tava conectando legal, em que as grávidas ainda não estavam prontas para ouvir, porque eu não falava diretamente. Você vai perceber isso nos vídeos e nos textos todos, nas matérias que eu escrevi, que eu não falava diretamente a lesão, a diástase, eu não falava, eu meio que floreava, eu era um pouco romântica. Então eu fui mudando também, fui percebendo que eu precisava ir mais direto ao ponto e falar de uma forma mais clara o que acontecia. E principalmente eu tive que me preparar para falar de uma parte de mim que eu não gostava de falar. Por quê, Roberta? Vai perguntar. Porque na gravidez eu acertei, eu não errei muito não, eu errei um pouco. Hoje o tema inclusive do vídeo do YouTube é exatamente, eu errei. Os 4 erros que eu cometi que dificultaram a minha recuperação da barriga pós-parto no Lorenzo, que é o meu primeiro filho, que foi quando realmente aconteceu a diástase, eu descobri a diástase, né? Então, eu errei um pouco na gravidez. O pouco que eu errei na gravidez foi justamente não fazer a prevenção. E o que acontecia antes, atrás, eu não trazia humor. Eu não me colocava na frente. Sabe quando você parece a profissional assim, perfeita? Faz tudo certo? E realmente eu não tinha tanto erro em relação à gravidez. Eu ganhei peso legal, eu descobri como emagrecer na gravidez. Eu fiz várias coisas certinhas. Então assim, não conectava tanto. Mas o meu pós-parto foi todo cagado. Tudo que podia dar errado deu, em todos os aspectos. A gravidez da Mel deu muito errado. Inclusive tem vídeo no canal no YouTube também, falando sobre a gravidez das crianças. Eu acho que, se não me engano, tá na playlist Casos de Maternidade, que eu gravei em 2018. Eu falei sobre amamentação. Mas você vai ver que eu não falava do meu pós-parto. Eu não falo, porque era o meu calo. Sabe onde dói? Eu não queria falar onde dói. Onde eu ficava assim, putz, cara, eu sou profissional, vou parar parada. Eu ajudo as pessoas. Então, como é que eu pensei anos? Se eu entendi que a prevenção é o melhor caminho, de verdade é. Antes de engravidar e durante a gravidez, eu verdadeiramente entendi que eu precisava agir naquele processo da prevenção. Então, assim, pensando na prevenção, e para vocês não deixar vocês tão perdidas dentro do curso, pensando em antecipar vocês, dentro do curso eu criei um bônus, tá? Então fica calma, porque grávida é um negócio ansioso, vocês ficam aí nervosa, não pode ficar nervosa, não quero liberação de ocitocina antes do tempo. Fica tranquilo, eu criei um bônus específico para isso.
e para que vocês também possam iniciar aquilo que eu descobri, né? Que é o começar o mais cedo possível, é começar o processo da ativação com 72 horas após o parto. Que esse realmente é o verdadeiro pulo do gato para a gente conseguir uma recuperação rápida. E isso eu percebi no meu segundo pós-parto, que realmente esse é o melhor caminho. Que não quer dizer que depois de anos, eu vou antecipar uma pergunta aqui, que eu sei que ela já passou aqui, eu tenho certeza que tem várias aqui que estão descobrindo agora, que já passou anos que vocês descobriram a diástase, na verdade. E hoje eu tô lá falando na maratona sobre isso, né? Eu conto um pouco da minha história também. E foi exatamente o que aconteceu. Tipo, eu descobri a minha diástase depois de anos do Lorenzo, do meu primeiro filho. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo com a minha barriga. Então, de verdade, é um processo que pode ser mudado, alterado e recuperado na hora que você der conta desse processo. Tipo, me dei conta que eu tenho diástase, e agora o que eu faço? Realmente é iniciar o protocolo, é iniciar os exercícios, iniciar o primeiro passo, é ativação, e você começar o processo. Só que realmente é prevenir. Se você pensa em engravidar em algum momento da vida, fazer o curso é a melhor solução, é o melhor dos mundos, é o que eu gostaria para o universo, né? Mas hoje eu foco em falar para as mães que já tiveram filho, né? Por isso que várias me perguntam assim, caramba, eu nunca engravidei e descobri a diástase, isso é possível? É possível, né? Então, assim, o método, ele não é só para grávidas, ele não é para grávidas, direcionado para grávidas. Quem sabe daqui a um tempo eu vou conseguir parar e desenrolar o produto de grávida. Só que agora não dá, né? A Roberta é uma só, eu ainda não fiz um clone. Não fiz um clone ainda. Tô pretendendo, tô quase botando na lista, assim, vamos fazer um clone mãe, clone namorada e clone profissional. Porque tá duro, gente, tá fácil não. Mas enfim, já tenho diástase e pretendo engravidar esse ano. O que eu devo fazer? Recuperar a diástase. Vou te explicar por quê. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu descobri a diástase por volta ali dos 3 anos do Lorenzo, mais ou menos. Eu tentei recuperar a diástase no primeiro momento. Eu não consegui entrar dentro do processo com verdade. Eu fiquei conflitando com tudo que realmente era necessário ser feito para que eu recuperasse de verdade a diástase. E eu larguei. Aí eu fiquei pensando, caramba, né, conscientemente, eu tô com uma fraqueza nessa musculatura. Eu tenho consciência corporal e eu consigo sim fazer vários exercícios. Mas eu sabia que eu conseguia fazer esses exercícios, mas que eu não tinha força suficiente para não sobrecarregar principalmente a minha coluna. E quando a gente engravida, o que acontece? A alteração postural vai sobrecarregar diretamente quem? A sua coluna. É a primeira coisa. Então, quando a gente engravida, o que a gente ouve? Se prepara que tu vai começar a sentir dor na coluna. Não tem que acontecer. Não é porque é comum que é normal sentir dor na coluna desde o início. Pode sim, naturalmente, acontecer isso muito próximo do parto, que a sobrecarga é muito grande, que a alteração postural é muito grande. E simplesmente você pode antecipar essas dores na coluna. E pensa, você já tem um filho pra cuidar. Você quer engravidar de novo, igual a mim. Aí eu ficava pensando, putz, como é que vai ser? Essas dores na coluna, que consequentemente, já te digo, eu tinha consciência disso. A partir do momento que eu mexo com o meu centro de força, que é o abdômen, eu desestabilizo todo o meu corpo. Eu começo a gerar dor no quadril, dor de repente lá na sínfise pública, ou seja, na testa da sua vagina, dor lá na basezinha do cóccix. Naturalmente desce e vai lá pro joelho. Aí, cara, ferrou. Você vai passar a gravidez toda contendo dor, gerando problema. E eu fiquei pensando nisso. Eu falei, caramba, eu já sei também que toda a sobrecarga, né, da falta de força da diástase vai sobrecarregar meu períneo. Então eu vou começar a ter escape de xixi. Todos os meus sintomas vão se agravar. Todos os meus sintomas vão se agravar. Como todos os meus sintomas vão se agravar, eu comecei a pensar, será que isso vai valer a pena? Deixar pra cuidar disso só depois? É verdade que você vai passar pelo processo fisiológico da gravidez e que vai de novo ter um afastamento. Mas você vai estar com uma outra consciência. Porque você já vai saber proteger, você já vai saber ativar. Então você não vai deixar essa expansão enorme. Eu tô com uma grávida, que é a Júlia, até ontem eu botei um stories da barriguinha dela. E ela falou assim, nossa, as pessoas estão assustadas, como que a minha barriga não tá tão grande.
né? Não tá aquela coisa enorme e tal. Os exercícios fazem isso, Rô? Eu falei, fazem. Porque a gente evita que gere uma expansão exagerada. Aquela barriga exagerada. O controle de peso também é super importante para que não haja uma expansão exagerada. São fatores que aumentam a pressão dentro do abdômen e podem piorar a questão da diástase e aumentar esses desconfortos que a gente tem ao longo da gravidez. Tá entendendo? Se você não sabe o que é ativar, Kelly, entra na maratona Diástase Sem Tabu. Porque, inclusive, assim, hoje lá na maratona, o primeiro vídeo, eu tô explicando o que é a diástase, como que acontece a diástase, é um passo a passo. Porque aqui vocês mandam as perguntas, vocês entram em momentos diferentes e não conseguem às vezes entender. E dentro da maratona eu explico direitinho o que acontece quando você descobre, por que é interessante você descobrir, o que você faz depois que você descobre. O segundo vídeo eu vou falar e vou revelar os segredos da ativação, o que está por trás da questão da ativação, você vai entender o que é ativar. Então, se você não entendeu, você vai entender dentro da maratona. Porque as lives são assim, eu tô aqui, eu tenho hora pra começar. E eu tenho hora pra acabar. Aí você perdeu. Aí lá na maratona, eu tô explicando tudo. Aí você vai lá no link da minha biografia, se cadastra pra participar da maratona. Porque na maratona eu explico e você não entendeu, você volta. Porque os vídeos estão gravados, entendeu? Então é fácil. Você faz assim, rebobina, calma aí, deixa eu entender de novo. Deixa eu tentar entender. Aí na live de amanhã, você já vem com a pergunta pronta. Certinho. Caraca, Rô, eu assisti o vídeo e não entendi isso aqui. Aí a gente começa a aprofundar, porque eu quero aprofundar. A semana passada eu, aprofundei conteúdos riquíssimos. Quem perdeu as lives realmente foi transformador, assim. Foi algo que realmente mudou a vida de algumas pessoas que estiveram nessas lives. Eu antecipei conteúdos que eu faço dentro do curso. Então, assim, vocês têm que se comprometer, né? Entrar no horário, ficar até o final. Quem pegar no meio do caminho, eu pego dúvida. Olha a quantidade de dúvida que entra aqui. Eu pego uma que meu olho pega. Ó, vou olhar a da Tayane aqui, Portugal. Uma dúvida. Eu posso conciliar, tipo, academia ou pilates com os exercícios? Thay, não. Esse foi um dos meus erros. Foi um dos meus erros da minha primeira tentativa. Eu conto isso hoje no vídeo do YouTube, conto isso na maratona também, mas vou falar um pouquinho pra você sobre. O que acontece? Quando a gente começa a fazer os exercícios para recuperação da diástase, a gente tem que evitar a pressão dentro do abdômen, que a gente chama isso de PIA, profissionalmente falando, didaticamente, a gente chama isso de PIA, pressão intraabdominal. Então, quando a gente vai associar movimentos e exercícios tanto do Pilates não é um exercício inocente, tá, gente? Parece, mas ele não é. Então, assim, é maravilhoso, mas depois que você recupera a diástase, tá? E muitos dos professores de Pilates não fazem ideia do que, não sabem trabalhar. E várias pessoas desenvolvem diástase na própria Pilates, achando, e o profissional também acredita. E todo mundo tá acreditando que tá realmente recuperando a diástase. Eu passei por isso com uma aluna minha, que inclusive é a minha xará, Roberta Jório. Fez uma primeira gravidez inteira comigo, deixei ela linda, fofésima, entreguei ela linda pra vida. Ela engravidou morando em Campos. Ela não morava mais no Rio. E eu não fazia esse trabalho online de forma tão ativa. Aí ela foi pra Campos, aí ela resolveu da cabeça dela, engravidou, fazer Pilates. Ela achou que era mais tranquilo. Ela desenvolveu uma diástase grávida no Pilates. Ela pediu transferência, voltou pro Rio e começou a malhar comigo. Juro por Deus, pra gente conter a diástase no pós-parto, a gente teve que trabalhar uma coisa que a gente não teve na primeira gravidez. A gente não gerou a lesão, entendeu? Lá na maratona eu explico isso, a diferença entre a diástase natural fisiológica que acontece na gravidez para todas e o que é desenvolver a lesão, o problema, e como evitar o problema, tanto na gestação quanto no pós-parto. Então, assim, a ansiedade para voltar para academia, para voltar para sua rotina, ou né, no pós-parto imediato, ou aquelas que nem eu, que já tinha passado anos, já estou, pode caminhar pode. A gente tem que evitar exercícios de alto impacto. A gente tem que evitar exercícios que gerem essa pressão intraabdominal. Porque a gente fica com dificuldade, fica pegada, né? Aí rola um apego, não rola? Eu ficava pegada demais. Eu ficava assim, como eu vou ficar sem agachar, gente? Não dá pra ficar sem agachar. Não dá pra ficar sem fazer stiff. Correr, eu sou apaixonada por corrida, eu me sinto livre quando eu corro. E eu toquei foda-se, a verdade foi essa, né? Eu falei assim, não, eu vou fazer isso aqui tudo bem. Eu fiz uma lista, foi engraçado. Eu fiz uma lista, tudo bem.
olha que eu sou profissional, né? Eu entendo vocês. Eu sei que é Flórida. Eu falei assim, não, isso aqui tudo bem, isso aqui eu consigo viver sem, mas isso aqui eu não consigo não. Aí sabe o que aconteceu? Eu até tive um pouco de resultado, né? Óbvio que eu tive um pouco de resultado, mas eu não resolvi. Eu não resolvi, de verdade. Eu não resolvi 100% a minha diástase. E aquilo me frustrou, porque eu fiquei com a sensação de que eu tava enxugando gelo, que eu tava perdendo tempo. Então, de verdade, eu entrei em conflito emocional. Eu não tava pronta, acho que ainda pra de fato fazer, mas aquilo já reverberou dentro de mim. E eu tive sozinha que construir um caminho de fortalecer o meu emocional, que eu vou dizer que é o maior obstáculo para vocês, de verdade, para vocês darem conta do processo de recuperação da diástase. Porque é muito fora do comum, é muito fora do padrão. E por isso eu também tinha muita dificuldade e bloqueio meu de vir pra cá falar pra vocês sobre esse assunto. Porque eu ficava assim, cara, como é que eu vou bater de frente com essas pessoas falando que elas não podem fazer tudo que elas acreditam que elas precisam fazer? A única forma de eu falar isso pra vocês é falar pra vocês, cara, eu fiz a mesma coisa, eu errei também. A diferença é que agora eu sei qual é o caminho. Eu me profissionalizei para além da educação física. Pra quem me perguntou que eu vi passar por aqui, qual é a minha formação. Eu sou, vamos pensar assim, na casquinha do ovo, eu sou profissional de educação física. E eu tenho outras profissões por dentro que me tornam a profissional que eu sou hoje. Então, assim, falar da educação física, falar de exercício é só uma ponta do que é a Roberta de fato. Eu tô com 20 dias de cesárea, eu posso fazer os exercícios? Sim. A indicação de iniciar, independente do tipo de parto, desde que você esteja bem, tá? Não vamos pensar, independente se você é de um parto cesárea ou parto normal, que em parto normal também dá treta, tá? De vez em quando dá errado, a gente tem laceração de períneo, a gente tem episiotomia que inflama, que dá problema com os pontos. Quem não teve episiotomia, quem tá bem, quem teve um parto bacana, não teve nenhum trauma de parto, tá tudo lindo. Se você estiver bem, tanto física quanto emocionalmente, você pode sim iniciar os exercícios e principalmente as ativações, porque a gente inicia pela prática de ativação, aprendendo a aumentar as metas de ativação até a gente entrar nos exercícios. Então pode sim, com 72 horas após o parto, desde que você esteja bem fisicamente. É indicação dos médicos? Não. Tô batendo de frente com isso? Tô. Tô falando pra você que é melhor você fazer e entrar? Tô também. Tô dizendo pra você fazer isso. Ele vai dizer pra você não fazer. Mas ele tá certo, sabe por quê? Porque ele acha que você tá indo pra academia. E eu também digo pra você, não vá pra academia não, eu sou pior que ele. Eu sou pior do que o seu médico na hora de falar pra você ir pra academia. Porque eu vou te segurar mais tempo. Porque o que eles não conseguem entender é que eles indicam que vocês voltem com 40 dias pra vida normal na atividade física. E é aí que estão aumentando as diástases. A diástase pós-parto, ela tá aumentando aí. Nesse gatilho, nesse detalhe. Eles seguram 40 dias, aí você fica lá sem fazer nada pelo seu abdômen, nenhuma força, gerando sobrecarga e pressão o tempo inteiro, cuidando do bebê. Porque a gente gera pressão dentro do abdômen o tempo inteiro cuidando do bebê, quando a gente agacha, quando a gente pega o bebê no colo, quando a gente tira ele do berço, a gente tá sem força e a gente faz esses movimentos naturais no dia a dia. O que é o método de diástase na prática? É ensinar você a ativar essa cinta natural, por isso que eu não indico o uso da cinta, para que você aprenda a recuperar essa força aos poucos e se proteja ao longo do dia nas atividades diárias com o bebê. Para que você não fique com dor na coluna, que você não tenha dor no ombro, porque você está o tempo todo amamentando, para que você não tenha dor no joelho, porque você está ninando aquela criança. Eu tenho uma aluna que já fez buraco no pé. Moema, você tá aí? Eu não sei se a Moema tá aí. Moema fez um buraco no pé quando Laurinha nasceu, gente. Tem noção de quê? De ficar ninando. Falava pra ela, não fica ninando, não nina, não é legal pra sua postura, não é legal pra sua coluna, não é legal. Mas na prática isso acontece, não acontece? Tu faz. Ah, também fiz. Também fiz. Então, assim, a gente tem que cuidar dessa mãe de uma mulher integral para que evite com que ela realmente tenha essas dores, esses desconfortos. Isso que é o método de diástase na prática.
Por isso que eu bato de frente e falo pra vocês começarem com 72 horas. Não pensem vocês que eu vou liberar vocês pra ir pra academia pra fazer um monte de coisa. Pelo contrário. Tô falando aqui pra vocês, não faça. Não vai pra musculação tradicional. Não vai pro pilates tradicional. Não vá para nenhuma atividade tradicional. Agora você pode caminhar? Pode, porque caminhar é uma atividade funcional da vida. Agora você pode caminhar e sair sem rumo por 40 minutos. Vários de vocês fazem isso. Aí é muito engraçado, aí vocês mandam, eu falo assim no curso, 20 minutos, eu falo 20 minutos de atividade aeróbica sem impacto. E dentro do curso, eu vou lá e falo pra vocês quais são as atividades liberadas e como que vocês podem fazer elas. Aí sabe o que vocês fazem? Ai não, eu não quero nem saber. Cara, tô gorda, engordei pra caraca, tô gorda, tô acima do peso. Eu vou aproveitar porque a Roberta liberou, o que ela liberou eu vou fazer. Aí vem aquela animação, aí você vai lá e 40 minutos andando. Grávida também faz muito isso, não faz. O que vocês fazem? Vocês vão caminham 40 minutos, 1 hora. Vocês estão em atividade repetitiva, usando a mesma articulação, ou seja, eu tô caminhando, eu tô ali fortalecendo, tô ali fazendo tração, tô ali enchendo o saco da cabeça do meu fêmur, que tá com a ação hormonal que tirou tudo do lugar. E eu tô sem força. Eu vou acabar lesionando e sentindo muita dor, principalmente quem teve cesárea. Vai sentir muita dor na região da cicatriz. Então, quando eu falo são 20 minutos, são 20 minutos. Porque a gente está recuperando a força dessa estrutura de abdômen e pelve, porque não é só o abdômen, que a gente realmente tem que recuperar essa força. Porque se a gente não recuperar essa força, de verdade vai lesionar. E você vai sentir dor. É da ativação? Não. Tanto que teve uma aluna que virou pra mim e falou assim, da turma, eu fui caminhar, caminhei 40 minutos, me disse, cara, acordei super animada, parece que eu tomei Red Bull, hoje eu fui. Aí eu, pô, legal, tomou Red Bull, porque tem dia que a gente acorda assim, no pico, e tem dia que a gente acorda arrasada, né? Bem assim, tem madrugada que o bebê te arrebenta e tem madrugada que você tá lá no pico. Aí legal, você foi, toda animada, tá, andei, chegou em casa, depois passou umas 2 horas, assim, no dia seguinte, vem aquela dor. Aí, naturalmente, você ativou também. Aí você pensa, não, foi a ativação, não foi a caminhada. Aí eu tenho que falar assim, calma, preste atenção. Se você já ativou antes, tava só ativando, e não sentiu nenhum desconforto nesse ponto, porque desconforto, a ativação traz alguns desconfortos. Eu vou explicar até quais, porque provavelmente alguém perguntou. Você, com certeza, não é ativação. O que está realmente trazendo esse desconforto é o excesso da atividade aeróbica, o excesso da caminhada. Já me perguntaram aqui sobre dança. A dança, ela agita muito, ela aumenta muito a sua frequência respiratória e acaba tendo um pouquinho de impacto. Mas não é muito, como uma atividade de corrida, por exemplo. Então, eu amo dançar, amo correr também. Dançar é uma das coisas que eu mais amo fazer na vida. Inclusive, eu tenho que voltar a dançar em 2020, porque em 2019 eu foquei nisso aqui, não fiz nada praticamente. Aí, o que eu fiz? Eu falei, gente, no primeiro momento de recuperação de verdade, dentro do curso, não pode fazer a dança, porque eu aumento muito a sua frequência respiratória, a gente fica bem ofegante. Observa, quando você fica muito ofegante, quando você aumenta muito a sua frequência cardíaca, você começa a ter dificuldade de manter o controle e a força no seu abdômen. E eu começo a gerar pressão naquela região. Porque tem muitos saltitos. Não são muitos, mas tem. Então, como é que eu resolvi isso pra vocês? A gente criou um bônus chamado Dança na Prática. E a professora do bônus Dança na Prática é uma ex-aluna minha. Ou seja, ela passou por todo o processo de recuperação. Ela é bailarina, a Carol. E a Carol falou assim, caramba, Rô, eu tô reaprendendo uma professora de dança bailarina. Eu estou reaprendendo a ativar o meu abdômen. Teoricamente, é uma pessoa que já sabe fazer isso. Já tem muita consciência em relação a isso. Mas ela fez isso rápido, óbvio, porque ela já tinha uma consciência corporal muito grande e, naturalmente, ela conseguiu fazer essa recuperação de uma forma muito legal. E eu convidei ela para fazer o Dança na Prática, porque ela já tem toda essa consciência do que é o processo de recuperação do diástase na prática. Então, a gente tem o Dança na Prática no momento certo. Porque primeiro a gente recupera a força, para depois a gente reintroduzir alguns exercícios tradicionais.